Todos encontraram? Mateus capítulo 16. Coloca a mão sobre a tua Bíblia. Pai, no nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor preparou para os nossos corações nesta manhã. Eu creio, meu Deus, que pela fé o Senhor já manifestou, meu Deus, tudo que o Senhor precisa manifestar aqui essa manhã. Meu Deus, que haja cura, que haja, meu Deus, transformação, salvação, reconciliação, libertação. Que haja a tua presença, meu Pai, no nosso meio. Coloque a nossa mente agora completamente ligada no Senhor, para que os nossos pensamentos não possam vagar, meu Deus, naquilo, meu Deus, que temos pensado, que temos vivido dia a dia. Sintoniza-nos conosco agora nesta manhã. Guarda o nosso coração, meu Deus, porque a presença do teu Espírito é real no teu lugar, meu Pai, a tua casa. Sonda o nosso coração nesta manhã. E eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, esse culto de celebração, a vida dos irmãos, a minha vida, de todos que aqui, meu Pai, estão na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Olha bem para mim aqui. O tema dessa mensagem hoje fala assim comigo: não viva por vista, viva pela fé. Amém? Não viva por vista, irmãos. Viver pela fé. Fé significa que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero que aconteça. Viver pela fé é viver em espírito. É você entregar a sua condição, o seu coração inteiramente ao Senhor e falar: Senhor, eu desejo ser guiado pelo teu Espírito. Eu desejo passar por talvez qualquer situação contrária que eu esteja passando, mas através do teu Espírito. Quando Jesus, irmãos, ele foi para o deserto, porque ainda não tinha os discípulos junto com ele. Deus, para preparar um povo para andar com Jesus, uma família em comunhão, em união, para que aquele povo pudesse enxergar espiritualmente aquilo que Jesus já enxergaria do Pai, primeiro foi necessário levar Jesus ao deserto. Só que ninguém entra no deserto porque quer entrar no deserto. Eu não quero entrar no deserto pela minha condição física, pela minha condição natural. Jamais eu gostaria de estar no deserto. Se você trazer para a sua mente agora, a imagem que você tem de deserto é o que é, irmãos? Sol quente, de dia, calor, não tem água, não tem lugar, não tem lanchonete, não tem nada. À noite um frio. Então deserto, irmãos, é para atravessar, é para passar. Somente o Espírito Santo de Deus pode te levar a lugares como o deserto, que você não vai permanecer, você vai passar, para que você possa entender o que o Senhor quer trabalhar, o que o Senhor quer fazer e falar com você por esse tempo. Mas uma coisa é fato: quando eu vou para o deserto, não por vista, mas por fé, eu sei que a garantia é o Espírito de Deus que está comigo. Porque quando Jesus, irmãos, chega no deserto, a Bíblia diz em Mateus 4 que ele foi levado pelo Espírito de Deus. Então Jesus, como filho de Deus, né, eu sou Jesus, eu vou para o deserto. Não, irmãos, ele buscou o direcionamento do Pai. O Pai falou: filho, vai para o deserto, eu preciso preparar o seu coração, porque vem um povo aí. E vem pessoas aí que vão andar com você, vão ver milagres, vão ver curas, vão ver maravilhas, vão ver transformações de vidas, vão ter famílias inteiras abençoadas. Então você precisa passar por esse processo. E não vai comer nada. 40 dias, irmãos. Só que no deserto, quando você enfrenta uma situação difícil, aparece quem? O tentador. Quem é o tentador das nossas vidas, irmãos? É o próprio inimigo, é o diabo, é Satanás. Ele só entra
para tentar através de uma porta, uma legalidade. Só que quando você está em espírito, qual que é a legalidade que o inimigo tem para entrar na sua vida? Se eu ando por vista, não ando por fé, eu estou dando a legalidade então da minha carne para agir mais do que o espírito. Se Jesus foi levado ao deserto pelo espírito, ele estava dando legalidade para Deus agir na vida dele, seja por qualquer situação contrária que pudesse acontecer. E quando o tentador chegou, ele falou com Jesus o quê? Você tem uma necessidade. O inimigo só vai agir na sua vida, irmãos, através de uma necessidade que você tiver. Agora, qual é a sua necessidade? A sua necessidade hoje é você levar a sua vida por vista, ou a sua necessidade hoje é levar a sua vida por fé? Porque o deserto está aí para todos. A questão é, como você está diante do deserto? Como você passará pelo deserto? Qual a estratégia Deus te deu para você passar pelo deserto? Porque o tentador agiu em cima de uma necessidade. Qual que era a necessidade que ele observou? Tem 40 dias que esse homem está aqui, cansado, esgotado, esgotada. Qual que é o tempo que você tem batalhado, tem buscado, tem entregado, tem se esforçado? E está como se fosse o deserto. E o inimigo vem e entra. Se você quiser, você pode transformar essa pedra em pão. Mas qual que é a palavra para mim e para você nessa manhã? Quando eu acho por vista, eu me vejo tentado pela palavra que foi liberada. Então eu posso sim achar que aquela pedra é um pão, e quando eu for morder já era. Agora, quando eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu estou passando por uma fase difícil, mas eu sei que quem está guiando a minha vida é o Espírito Santo de Deus. A resposta é a seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que eu quero te dizer nessa manhã: pode tentar acabar com a sua vida, mas a presença do Espírito Santo na sua vida não permitirá que o inimigo venha roubar essa semente que está aí, e é do Senhor. Primeiro passo para que você não possa viver por vista e venha viver pela fé: repreender a tentação, irmãos. Se você olhar Mateus 16, 1, eu quis te contar um pouco, só esse primeiro versículo, segundo de Mateus 4, porque a gente tem que aprender com o mestre. Aprender a viver por fé com o mestre, irmãos. Eu não consigo te ensinar a viver por fé se eu não falar de Jesus. Ele sim nos ensina a viver pelo Espírito, porque Ele sabe que a nossa carne, ela é fraca. E no versículo 1 do capítulo 16 de Mateus, que você está aí com a sua Bíblia aberta, a Bíblia diz assim, ó: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Olha aqui bem para mim. Este era o fermento, a forma que os fariseus e os saduceus tinham de fermentar mesmo, agoniar a vida de Jesus. Só que presta atenção, um homem que lá atrás, antes de levantar os discípulos, já havia sido levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e agora tem que fazer o que, irmãos? Viver pela fé, repreendendo o que? A tentação. Os fariseus chegaram e falaram com ele: olha, nós precisamos de um sinal. Nós precisamos entender de fato que o Senhor realiza esse milagre. Eles precisavam ver para crer, e o Senhor ia na contramão dessa situação. Você precisa ter fé, você precisa acreditar. Irmãos, esse primeiro passo, para não ver enxergar por vista e ter enxergar pela fé, está ligado ao quê? Está de pé dependendo da nossa fé, irmãos, e união com Deus, e da nossa constância através da oração. Enxergar por vista é você crer. Vai vir a tentação, vai vir a situação contrária, eles vão te tentar a fazer com que você venha querer mostrar quem você é em Cristo, mas você precisa entender: o nosso estar de pé depende da sua fé.
Para que você venha estar de pé, você precisa ter fé. E ter fé é você se unir a Deus. E como você se une a Deus? Através da oração, que vai alimentar a sua fé. Quando Jesus conquistou lá no deserto, irmãos, tudo isso, porque a Bíblia diz que todas as tentações que o inimigo tentou contra a vida dele, em todas as eras, o Senhor não combateu contra a carne e contra a sangue, nem contra principados e potestades. Ou foi? Que a Bíblia fala, a nossa guerra, nossa briga não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. A nossa guerra é espiritual. Porque quando ele prevaleceu na palavra, a Bíblia diz no versículo 11 de Mateus 4, que os anjos vieram e o serviram. Porque ele falou, ele disse não à visão natural. Ele disse não à visão carnal. Eu preciso enxergar pela fé, porque lá na frente eu sei o que Deus tem preparado para mim, minha vida e a minha família. O maior santo só conseguirá ficar de pé, irmãos, enquanto depender de Deus. Sabe qual que é o maior santo? O maior santo, irmãos, que a Bíblia fala, sede santo como eu sou santo. É ser separado, querido. É você viver em santidade, viver pela fé, ser separado de Deus. Então, irmãos, o maior santo só conseguirá ficar de pé enquanto depender de Deus. Se a sua dependência está em Deus, você se mantém de pé. Se a sua confiança está em Deus, você vai passar pelo deserto. Se a sua confiança está em Deus, vão vir tentações, vão vir situações contrárias, e você permanecerá de pé. Amém? E por essa situação de você permanecer de pé, você continuará a obedecer o Evangelho. Porque quando eu leio a palavra, eu oro, o Senhor faz contínuo como uma energia diária na minha vida. E através disso, Ele me faz crescer. Através disso, Ele traz a continuidade, a obediência ao seu Evangelho. Fala assim, não vivo por vista, eu vivo pela fé. Tem até uma música que fala isso, né? Não vivo, como é que é? Deus proverá, não é isso? Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, enfim. Deus proverá, Deus proverá. Não viva pela vista, viva por fé. Eu vivo pela fé, então Deus, entendeu, irmão? Quem vai prover é Deus na sua vida, irmão. Segundo ponto, para que você não venha viver por vista e viver pela fé, é necessário entender que, primeiro, irmãos, nenhum sinal será dado a uma geração má e adúltera. Como que Deus vai dar um sinal? Como que Deus vai manifestar a graça dele a uma geração que se encontra má e adúltera? Má e adúltera é aquela que entendeu talvez o Evangelho, trouxe o Evangelho, mas não pratica. Tem o instrumento, está lindo, toca. Um exemplo, vou dar aqui, tem todos os conhecimentos, mas irmãos, quando ele chega, toca, o que acontece? Não há manifestação, não há a presença. A palavra de Deus diz, se você voltar no capítulo 11, o versículo 16 de Mateus fala assim, mas a quem assemelharei esta geração? Olha a pergunta que Jesus faz, para que eu não venha viver por vista, viver por fé. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Ele fala assim, a quem eu vou assemelhar a essa geração, irmãos? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam nos seus companheiros e dizem, tocamos-nos flauta e não dançastes,
cantávamos lamentações e não chorastes. A mesma coisa, irmãos. Eu ter todo o dom, eu ter todo o talento, eu fazer tudo e não acontecer nada. Você pode ter tudo na sua vida. Você pode, irmãos, ter tudo, mas se você não tiver fé, se você não tiver unção, se você não tiver a presença, nada pode acontecer. E o Senhor diz na tua palavra que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, e os adoradores que os adoram em espírito e em verdade. Esse que o Senhor está buscando, irmãos. Mas para que Ele possa, irmãos, assemelhar a vida dEle a essa geração, Ele precisa fazer que nós venhamos nos consertar. Não viver por vista, irmão, sabe o que é? É você renunciar a você mesmo, negar a sua condição humana, pegar a sua cruz, carregar e seguir. Mas pastor, a minha cruz está tão pesada, eu posso dividi-la com o irmão? Eu posso pedir o irmão para que venha cortar um pedaço da cruz? Ou talvez ele carrega a parte de trás, eu carrego a parte da frente, nós seguimos juntos, vamos estar todos na glória. Mas eu quero te dizer nesta manhã, amado, a salvação ela é individual. Você pode sim, junto como corpo unido, em comunhão, em oração, no partir do pão, estarmos juntos, estarmos unidos em prol de um reino, um só propósito, um só coração. Mas é individual de cada um. O renunciar a tornar-se a sua geração limpa, a tornar-se o seu coração santo, a tornar-se o seu coração íntegro, honesto, entregue, nas mãos do Senhor, é você falar assim: Senhor, esta manhã eu quero viver pela fé, não quero mais viver por vista, eu quero sim, Senhor, porque nós estamos cansados, meu Deus, daquela fé, ou entre aspas, fala: Senhor, eu só vou fazer se o Senhor me der um sinal, eu só vou fazer se o Senhor me mostrar assim, ou mostrar assado. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia não fala que Ele entrou pela porta onde estavam os discípulos. Ele entrou, Ele chegou lá. E todos o viram. E Tomé, quando viu, ele queria ver a primeira coisa, o que é? Deixa eu ver o buraco. E Jesus se estendeu a mão para ele: Toma, toca. Feliz é aquele, irmãos, que não precisa tocar para ver. Feliz é aquele que vê antes de tudo acontecer. Você não precisa, irmãos, tocar. Quando você vai apalpar o Senhor é pela fé. O Deus que nós servimos, Ele é Espírito. Você consegue ver Jesus aqui agora, irmãos, de carne e osso? Não, há mais de 2000 anos, Senhor Jesus andou, Ele viveu, liberou palavras, curou, transformou vidas. E Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia e deixou para nós o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Não viver por vista, viver pela fé, é continuar trabalhando, é ter uma vida contínua com o Senhor. Porque, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele veio, Ele trabalhou, Ele ensinou, e Ele deixou o Espírito Santo e falou: até o dia que eu voltar, você continua. Então nós não estamos órfãos, nós não estamos desabrigados, nós não estamos por vista, nós estamos por fé. Mas você precisa apalpar essa fé, você precisa driblar as tentações, você precisa renunciar, você precisa pegar essa cruz de uma vez, não dividi-la com ninguém, e falar: Senhor, essa cruz, ela é para todos nós, porque nós somos a resposta da cruz, mas eu preciso carregar, porque se eu não carregar, se eu não vencer o meu eu, se eu não vencer o meu ego, se eu não vencer a minha fragilidade, se eu não vencer a minha carne, eu não consigo ser espírito. E se eu não consigo ser espírito, como é que eu vou entrar no céu? É ou não é verdade, irmão? Sabe o que é isso? Para não viver por vista e viver pela fé, é você entender que você tem a ferramenta correta, mas a intenção do seu coração pode estar ligado a outra coisa. Tem a ferramenta correta, sim, mas, irmãos, entenda que o seu coração precisa estar também ligado, junto com a ferramenta, o dom que Ele te deu, no Senhor. Porque não pode ser que Ele te deu a ferramenta correta, Ele te deu toda a instrução, mas a sua ligação com Deus, ela está torta.
E se enxergar por fé, irmãos, é você ter a ferramenta correta e a intenção certa. E não deixar que o seu coração possa. Porque a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. E te engana a todo momento, irmãos. Por isso que o Senhor, de tempo em tempo, Ele está liberando o Espírito Santo para passar e sonda. Não vai na mente, vai no coração. Mas tudo que você processa aqui, desce para cá. Agora, a boca fala que o coração está cheio. O que está com o seu coração nessa manhã? É ódio ou é alegria? É tristeza ou é harmonia? O que vai falar foi aquilo que você determinou, que você ouviu, que processou, que desceu, que depois você falou. Agora, se você enxerga por vista, você ouviu, processou, desceu, você sabe o que vai sair. Agora, se você enxerga por fé, ouviu, processou, desceu, irmãos, espera vidas serem transformadas, que vai sair vida, vai sair paz. O único sinal, irmãos, que você precisa para essa geração, vem de Deus, único, porque Ele é o nosso profeta. O único sinal que eu preciso saber é que Ele existe, que Ele é capaz de manifestar, me dar uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida reta, uma vida de paz, uma vida de cura, uma vida liberta para Ele. Então, irmãos, o único sinal que vem de Deus é esse, irmãos. E vamos ver qual que é esse sinal. No capítulo 12, acompanha, de Mateus, o versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A única forma de você não viver por vista é viver pela... Acredite, seu sonho não morreu, mas ele há de ressuscitar. Oh glória. Irmãos, Jonas foi para a baleia porque ele quis. Lá atrás, quantos dias ele ficou? 3 dias. Porque desobedeceu a um chamado de Deus, irmãos. Por isso que ele foi para dentro a Bíblia fala do grande peixe, entrou e ficou ali 3 dias, mas nesses 3 dias Deus mudou, Deus transformou, e quando ele saiu sabendo o que ele fazer. Mas com Jesus foi o contrário. O mesmo fato de Jonas ter entrado dentro daquele grande peixe e ficado aquele tempo, e Deus ter levantado da forma que levantou e mudou a situação de uma cidade inteira. O Senhor olhou para mim, olhou para você e falou assim: se eu não enviar aquilo que é meu, derramar todo o seu sangue, toda a sua carne ser dilacerada, eles não vão conseguir, porque a Bíblia fala que Jesus foi para o madeiro. Essa cruz nós precisamos carregar, renunciar todos os dias. E a Bíblia fala, irmãos, que ele foi dilacerado, todo o seu sangue foi derramado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia ele falou assim: que haja fé, não mais por vista. E Jesus não foi porque desobedeceu. Jesus foi porque ele foi obediente ao Pai. Falei: eu quero, Pai, enxergar pela fé, eu não quero ver por vista. O nosso exemplo maior é o próprio Senhor, porque quando ele estava no Getsemane, o que ele falou? Senhor, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Você acha que não foi difícil para o Senhor, não, irmãos? Já sabendo de toda a revelação da cruz, ele olha para o alto, irmãos, e fala, quando nós falamos até na música, né? De onde vem o quê? Do alto vem o quê, irmãos? O meu socorro, né? Deus proverá. O próprio Jesus olhou para o alto: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o que se ouviu aquela hora? Nada. Ele repetiu de novo: Senhor, com seus poros minando sangue,
agonia, a ansiedade já devia estar ultrapassada da situação. Irmãos, estava saindo sangue pelos poros dele. Passa de mim, Senhor. E novamente ele não ouviu nada. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é viver por fé. É quando você faz uma pergunta para o Senhor, você não obtém a resposta, mas sabe qual que é a resposta que vem dentro do seu coração? Essa só vem do Espírito, essa não vem por vista. Senhor, seja feita a sua vontade. Meu Deus, como que vai ser feita a sua vontade, Senhor, se eu estou prestes a passar por um momento tão difícil, ou se eu estou enfrentando um deserto tão difícil? Como que eu posso falar para o Senhor, seja feita a sua vontade? Mas a palavra de Deus diz: em tudo dei graças ao Senhor. Qual é o momento que você está vivendo? É triste, é difícil, é ruim ou é bom? Dê graças ao Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade. Se eu estou passando por esse processo, se eu estou passando por esse período, porque tem bênção lá na frente, tem algo novo que vai acontecer, irmãos. Quando Jesus falou, passa de mim esse cálice, ele não estava, querido, preocupado, talvez, lógico, preocupado com toda a geração, mas irmãos, como carne e osso, nós preocupamos: Senhor, será que eu vou suportar? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar tanta pressão, tanta situação? Aí você olha, sabe para quem? Para a oliveira, a árvore. Sabe, irmãos, aquela música que fala em Abacuque: ainda que a oliveira não floresça, tem a parte, ainda que como é que tem um pedaço que ela fala, que o fruto da oliveira minta. Você sabe o que é isso, irmão? E ele ainda termina e fala: eu me alegrarei em ti. O fruto da oliveira minta são as azeitonas que estavam murchas, sem caldo. Ainda que o fruto da oliveira minta, porque quando eles faziam a colheita, eles levavam para a prensa, para apertar a azeitona, e ali extraía o óleo que era tirado para curar pessoas, para se alimentar, para fazer essência, irmãos. Então olha, havia algumas azeitonas que eram mentirosas, se apertava e não tinha nada. Mas ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei em ti, porque quando te aperta, vai sair de você verdade, vai sair de você virtude. Ah, está me apertando, Senhor, mas está extraindo óleo. Ah, Senhor, está me apertando, Senhor, está saindo verdade, está saindo bênção, está saindo vitória, porque depois que o óleo todo escorre, você vai ser preparado para curar pessoas, você vai ser separado para salvar pessoas. A melhor essência vem de Deus por fé e não por vista. Porque ninguém quer ir para a prensa, irmão. Prensar dói. Porta estreita ou porta larga? Qual vais querer? Eu quero a larga, pastor, porque a larga eu entro e saio de costa, de frente, de lado, vou e volto a hora que eu quiser. Irmãos, escolha a estreita, escolha a prensa. Que o estreito vai doer, mas vai ser lindo o que Deus vai fazer. Amém? Fala assim: não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Irmãos, terceiro passo, sabe qual é? Exerça a sua confissão. Exercer ela. Volta lá no capítulo 16. Você tem o dom, você tem o talento. Versículo 17. Mas eu vou iniciar do 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Ah, irmãos, olha isso. Não viver por vista e viver pela fé é você exercer a sua confissão. Por exemplo, estou dizendo para a situação que eu estou enfrentando. Quem resolve a minha situação é quem, irmãos? É Cristo. Quando Jesus pergunta para aqueles discípulos, irmãos, quem que estão falando lá fora? Como é que está meu nome lá fora? Ó, profeta, Elias, Moisés. Agora, quando é comigo e com você, como é que você vai responder? E vós, que dizeis quem eu sou? Porque na hora que foi para falar da multidão, todo mundo falou, irmãos. Ah, um falou, outro aqui falou. Mas na hora que é com você, irmãos, a dificuldade é muito grande. Você tem que estar no Espírito. Se você não estiver no Espírito, você não vai falar nada. Porque dependendo do que você falar, pode causar sua própria morte. Quem se arriscou a falar? Quando o Senhor direcionou para eles diretamente, olho no olho, falou assim: e vocês, quem dizes que eu sou? Se você está por vista, você vai repetir como a multidão repetiu. Agora, se você está por fé, você faz como Pedro: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que eu falo isso? A revelação da palavra traz consigo o que, irmãos? Um novo nascimento. Quando Deus revela em Espírito a sua palavra, a sua essência, Ele traz consigo uma nova revelação, um novo nascimento, uma nova condição de vida. Ele está falando assim, olha, Ele não está falando por Ele está falando coisas do alto. E quando você começa a pensar as coisas do reino e falar das coisas do reino, você nasce de novo, irmãos. Você tem a convicção de que toda renúncia, toda entrega foi deixada e já foi paga na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Então, quando eu começo a enxergar pela fé, eu estou falando: Senhor, libera essa revelação dessa palavra comigo, porque eu preciso nascer de novo. Tu és o Cristo. Você pode transformar essa pedra em pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Qual que é a diferença? Não tem diferença. A diferença é o que você ouve em espírito e o que você ouve pela carne. Qual vais praticar? Qual vais obter? Qual vais estabelecer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Qual vais? Você sabe por que Jesus fez isso? É maravilhoso isso. Você sabe por que Jesus chamou essa responsabilidade para nós? E Ele virou para Pedro, não foi uma acepção de pessoa ali, irmão. Todos ali entenderam, falou: Pedro, verdadeiramente não foi você que falou, foi meu Pai. Porque tem coisas que você está falando aí, eu te conheço, eu ando com você. Foi Ele que revelou, você está entendendo, irmão? Você precisa pedir ao Senhor nesse tempo, para essa geração. Não é um sinal, o sinal que você precisa, sabe qual que é? Senhor, me dá discernimento de espírito, de tudo aquilo que eu ouço, de tudo aquilo que eu preciso para viver. Porque você, com o discernimento de espírito, com esse dom dentro de você, irmãos, vão falar A, vão falar B, mas você vai entender somente a palavra J, Jesus na sua vida. Ele direcionará, Ele guiará, Ele manifestará, Ele transformará através da palavra. E a resposta de Deus, irmãos, porque Jesus precisa ouvir, sabe o que? Da nossa boca. Quando Ele transferiu para aqueles que estavam perto dele, Ele falou assim: eu preciso ouvir da sua boca quem eu sou. Que como que você vai andar comigo sem saber quem eu sou, irmãos? Como que você vai curar pessoas sem saber quem é o dono da cura? Como que você vai salvar pessoas sem saber quem é o dono da salvação? Como que você vai libertar pessoas através da palavra sem saber que o libertador é aquele que reina e vive para sempre em nossas vidas, que nos libertou, nos trouxe vida, nos trouxe paz?
Eu preciso conhecer, e conhecer é viver pela fé, não viver por vista, porque se eu viver por vista, irmão, momentaneamente eu vou viver uma vida boa, alegre, sorridente, porque mais tarde eu vou estar triste, eu vou estar desesperado, completamente desesperado, porque, irmãos, a vista tem prazo de validade, ela perece. Agora, quando você vive pela fé, é eterno. A fé é eternidade. É eu saber que eu estou aqui agora, e se eu morrer agora, eu estou com o Senhor nos braços do meu Pai. Essa é a fé que você precisa esperar nela. Se você morre hoje, para onde você vai? Entende? Se você morrer agora, você vai para onde, irmão? Para onde que você vai? Senhor, eu vou para o céu. Eu vou porque eu curei pessoas, eu fiz evangelismo, eu falei em línguas, Senhor, eu era uma bênção, eu pregava, eu louvava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Aí você vai lá no portal, né, no portão principal, e nem a porta que estava estreita está mais, ela está fechada. Mas eis que um ancião vem, né? Acredito. Ou alguém que o Senhor designou e abre, ou então o próprio Deus vem, e abre e olha para sua mão. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque eu não quero ouvir isso, irmão, porque só vai ouvir isso quem viveu por vista. Agora, se você viveu pela fé, se você acreditou até o fim, mesmo participante de curas, de milagres, mas manteve a sua fé intacta, em momento difícil, em momento que você fala assim, não vai ser hoje, e é hoje que Deus conta com você, você foi, mesmo cansado, mesmo arrebentado, mesmo triste, mesmo atribulado, mas você venceu, você viu tantas coisas, talvez você mais sofreu do que viveu, mas aí o Senhor, você chega na porta, com as mãos todas calejadas, o Senhor pede para você estender as suas mãos, Ele olha para as suas mãos, nossa, que tanto de fruto, entra para o gozo do seu Senhor. É isso que eu quero ouvir. Pode entrar. Essa casa é sua. Entendeu, irmão? É fé, não é vista. Porque Ele vai te reconhecer pelo fruto, irmão. A árvore que não dá fruto, o que acontece com a árvore? Ela é cortada, ela é lançada ao fogo. Agora a poda existe, a poda é necessária, porque só pode receber a poda quem dá fruto. A poda é para crescer galhos novos, para crescer folhas novas, porque o fruto vai bem mais robusto, mais forte. Ei, irmãos, você tem que estar com a sua mão lotada de fruto. E essa geração não precisa ter dom, só talento, ir para as praças ou fazer qualquer outra coisa, não, irmãos, porque a incredulidade está aí. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de acreditar que esse Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, Ele está aqui, que Ele ainda cura, que Ele ainda salva, que Ele ainda liberta, que Ele ainda reconcilia, que Ele ainda transforma vidas, que Ele transforma a geração, Ele transforma a família. Ele está voltando para buscar a sua igreja, adornar a sua igreja e levar a sua igreja, Senhor, para a Nova Jerusalém. É nisso que eu tenho que acreditar, é nisso que eu tenho que confiar, é nisso que eu tenho que exercer a minha fé. Como é que eu vou ficar só por vista? Não, Jesus vai voltar, vou ficar ali olhando na nuvem, mas não tem nada acontecendo, irmãos. Você tem que gerar aqui dentro, porque a Bíblia diz que quando Ele vier nas nuvens, todo olho verá, todo olho que está ligado na fé. Oh glória! Porque se o olho estiver ligado na vista, como é que você vai ver? O Senhor vem te buscar. Aqueles que estiverem vivos ainda em Cristo, porque aqueles que morreram e estiverem em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, ressuscitarão aqueles que dormem. Entendeu? Para onde é que você vai? Morreu, acabou, pastor, eu vou para o céu. Me prova que você vai para o céu. Me prova. Por conta de obra. Porque Efésios 2, 8, 9 fala que é fé, não é pelo que você faz, é pelo que você exerce em Cristo. É fé, não é por obra.
para que você não venha se gloriar, porque por obra eu vou me gloriar, eu vou porque eu posso, porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Não, você vai porque aquele pagou um preço, o maior de todos os preços na cruz do Calvário. É por isso que você vai, viu? Ô glória, aleluia. Quem está entendendo? Amém? A resposta de Deus que você precisa, sabe qual que é? É a confirmação dentro do seu coração que você não está sozinho. A resposta que você precisa, irmãos, que eu preciso, todos os dias. Ei, levanta a cabeça, abre o teu coração, tira as escamas, vem enxergar por fé. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor está contigo, querido. Você quer um amigo bom e fiel, melhor do que esse? O Senhor, o próprio Deus, fala: você não está sozinho. Eu estou aqui no seu choro, na sua alegria. Ele está todos os dias, seja manhã, tarde, noite. No momento da angústia, no momento de dor, no momento de alegria, no momento de paz, Ele está presente. Você precisa de mais o quê? O que nós precisamos, mais o quê, irmãos? Nós precisamos entender que a glória nos espera. Por isso que Paulo viveu do jeito que viveu depois que ele converteu o coração, irmão. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Ele andava aqui na terra, mas com a cabeça colada lá no reino. Ele não andava por ele nunca mais, irmãos. Depois que Deus elevou ele no terceiro céu e mostrou para ele coisas, ou que ele mostrou dentro daquele quarto, aqueles 3 dias, nunca mais ele foi o mesmo. Ele falou: que eu não tenho, não posso, não tenho condições eu viver a minha vida. A partir de hoje eu vou viver a vida de Cristo. Quando você entender que você precisa não viver a sua vida mais e viver a vida de Cristo, aí você vai entender, irmãos, e vai doer, porque viver a vida de Cristo para você na ótica humana, natural, não é fácil. Mas quando eu vou para o deserto, eu falo: vem Espírito, vem verdade, vem comigo à frente. Aí o milagre acontece. E quando está no Espírito, vai, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus revela algo da parte dele à igreja, que somos nós, você nasce. E quando você nasce, a sua fé cresce. Quando Deus revela algo do mundo espiritual, revelado ao meu coração, aí eu estou nascendo. Aí, quando eu vou nascer, a minha fé vai crescer. Senão, Jesus não tinha falado com Pedro: quando você converter o seu coração, vai lá e converte o coração dos teus irmãos. Esteja preparado, esteja preparada pela fé. Amém? Você pode ficar de pé. Não veja por vista nessa manhã e pratique a fé. Feche os teus olhos, coloca as 2 mãos sobre os seus olhos assim.